Nos últimos anos, nós nos acostumamos a entrar no ChatGPT, escrever uma pergunta e receber uma resposta. Mas o ChatGPT Work representa uma mudança muito maior do que isso. Agora, em vez de pedir somente uma explicação, nós podemos entregar uma tarefa completa. O ChatGPT pode pesquisar, utilizar ferramentas, trabalhar com os arquivos e produzir um resultado que esteja pronto para ser revisado. Nesse vídeo, eu quero te mostrar o que realmente mudou, quais são os novos modelos e principalmente como isso funciona em situações reais. Vamos falar sobre navegador, computador, criação de sites, novos aplicativos, patch e até uma nova experiência de voz. O motor por trás dessa nova experiência é o GPT 5.6. O GPT 5.6 foi desenvolvido para realizar um trabalho utilizando os melhores recursos disponíveis. E isso aparece principalmente em tarefas longas, no uso de ferramentas, na criação de documentos, apresentações, planilhas e materiais visuais. Em uma conversa rápida, talvez a diferença não apareça tão grande. Mas quando entregamos uma tarefa com várias etapas, o modelo precisa lembrar, o objetivo, analisar os arquivos, utilizar ferramentas, E é nesse tipo de trabalho que a eficiência se torna importante. A OpenAI descreve GPT 5.6 como uma geração focada em tarefas profissionais longas, ferramentas, documentos e eficiência por token. Agora vamos olhar os números com um pouco mais de atenção. Tá? O teste realizado aqui é esse exame aqui do último agente. Ele faz um teste profissional mais longo em 55 áreas diferentes. Nesse benchmark, nesse índice de referência, o GPT 5.6, GPT-Sol, ele alcançou 53,6 pontos, enquanto o Fable 5 da Cloud 40,5. Uma pontuação, na verdade, de 30% a mais do que o Cloud. E dentro desse teste, o custo estimado que ele teve foi de um quarto mais eficiente do que o Cloud. Mas isso não significa que, na verdade, o GPT 5.6 ele vai ser melhor em todas as tarefas. O que esse dado mostra é a relação entre qualidade e custo. O modelo conseguiu uma pontuação maior utilizando menos recursos. Portanto, o principal ponto aqui, na verdade, o GPT ele conseguiu mais trabalho concluído com menos recurso utilizado. Vamos lá, a família GPT 5.6 agora ela possui três perfis principais, o Sol, a Terra e a Luna. Sendo que o Sol é o modelo com maior capacidade, ele é indicado para trabalhos muito mais difíceis, mais longos, tarefas ambíguas, no qual um erro pode ser bem caro. O Terra, ele procura equilibrar inteligência e custo, ela pode ser uma boa opção para trabalhos cotidianos, como analisar documentos, criar relatórios, organizar informações. E a Luna já é algo muito mais rápido, para quem prioriza velocidade e economia. Ele é indicado para tarefas mais leves, execução em maior volume. Os preços aqui exibidos nos slides, é o API por 1 milhão de tokens, ou seja, entrada. A entrada é esse primeiro aqui, tudo que a gente envia para o modelo, o comando, texto, arquivo, e a saída, que é essa segunda parte aqui, ó, 30, 15, 6 dólares, é o conteúdo gerado pelo modelo, ou seja, todos aqui têm uma proporção de 1 para 6. O que, que a gente entra, o que, que a gente acaba imputando, com um custo ali de 5 dólares por milhão de tokens utilizado, tá? E ele entrega para a gente 30 dólares, na saída. E lembrando, tá, pessoal, isso daqui não representa os valores da mensalidade, isso daqui é só mais um dado, que muita gente gosta de utilizar como referência para verificar o quão esse modelo também acaba sendo eficiente, tá bem? Vamos lá, antes, a experiência mais comum era a gente fazer uma pergunta, receber uma resposta em texto, Por exemplo, como posso organizar minhas despesas? O ChatGPT, ele poderia simplesmente sugerir, explicar um modelo, até apresentar uma tabela para a gente. O GPT novo, ele ainda continua sendo muito útil para tirar dúvida, criar ideias, revisar texto, mas a diferença é que o quê? O Work, ele recebe um objetivo e pode trabalhar até produzindo um resultado. Ele consegue simplesmente já fazer, e executar todas as tarefas em um só prompt. No Work, o ponto de partida deixa de ser apenas uma pergunta, A gente pode definir o resultado que a gente deseja. Por exemplo, analise comprovantes, classifique minhas despesas, crie uma planilha mensal e destaque onde eu estou gastando mais. Primeiro, o Work, ele vai reunir todo esse contexto, Ele pode acabar incluindo ali novas informações, os aplicativos conectados, os plugins, Depois ele acaba criando um plano, ele identifica essas etapas necessárias. Na terceira etapa, ele acaba fazendo a ação, agindo, ele acaba pesquisando, utilizando de ferramentas, ele organiza dados e produz materiais,
né? E por último, ele entrega o arquivo, né, no qual a gente pode revisar. Durante todo esse processo, a gente ainda tem o controle do GPT. A gente pode responder uma pergunta, corrigir, né, aprovar ações importantes, né? Portanto, não é uma automação completa, né? É um trabalho que vai ser acompanhado pela gente. Ele vai estar sempre pedindo e solicitando permissão para a gente, tá bom? Agora no 5.6 a gente consegue reunir todas essas três funções, o chat, o work e o codex, em apenas uma plataforma. Vai ter diversas experiências, né, em um só ambiente. Né? O chat vai ser o lugar para a gente perguntar, né, aquelas tarefas mais simples, né, pequenos textos, decisões mais rápidas, né? O work vai ser um lugar para a gente entregar, né, mais indicado quando é uma tarefa com várias etapas, né? A gente está esperando um material final. E o Codex, né, acaba sendo voltado principalmente para programação, testes, desenvolvimento de software, né? Vamos lá, dentro do Sol, né, dentro do 5.6 Sol, a gente vai ter a opção do Max, vai ter a opção do Ultra, isso também vai depender muito do seu plano, tá, gente? Mas o Max, eu diria, como se fosse a versão anterior, né, que a gente já utilizava, tá? E na verdade, o grande diferencial aqui seria o Ultra, né? Ele vai funcionar de uma maneira bem diferente, né? Em vez da gente permitir apenas que um agente fique pensando por mais tempo, ele pode dividir essa tarefa, na verdade, em vários agentes. E a principal diferença, tá, gente? No Max, né, a gente entrega mais tempo para um especialista. E no Ultra, a gente vai formar toda uma equipe que vai trabalhar especificamente em vários pontos para ele entregar, né, tudo que a gente precisa também. Né? Ambos vão chegar no mesmo caminho, porém o Max ele vai utilizar apenas de um agente, que vai demorar mais tempo, né, para executar a nossa tarefa, enquanto no Ultra ele vai dividir essa tarefa em vários agentes, né, e vai entregar para a gente de uma forma diferenciada também com mais qualidade. Agora vamos para as novas funcionalidades também do GPT 5.6, tá? Ele apresentou aqui o patch. Basicamente, o patch ele vai estar ali para informar a gente, ele vai ser um informante, né, no que está acontecendo dentro do chat GPT, enquanto a gente vai estar fazendo, executando outras tarefas também. Ou, né, mostrar que o GPT está precisando da gente naquele momento, ou que o trabalho já está pronto, né, ou, na verdade, né, que o trabalho foi bloqueado e realmente a gente precisa revisar. Tá? Ele possui outras tarefas também, porém entendo que é um modelo bem agradável, bonito, até inteligente, né, de mostrar como que a gente pode também estar realizando outras tarefas em paralelo enquanto o GPT trabalha para a gente. Só um ponto bem importante que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, né, eu acabei criando um novo patch, tá, para que ele conseguisse me acompanhar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver, cadê ele? Aqui. Na verdade, eu acabei criando o meu pet em forma de pet, né? Ele aqui acabou criando o seu próprio nome, de Kuro, tá? Mas meu pet é um Shiba Inu preto, né? E eu acabei criando ele em forma ali no chat GPT, tá? E na verdade, eu queria te mostrar não só como você cria um pet, tá? A gente consegue ir nas configurações, vai em pets, né? E a gente consegue criar o nosso próprio pet, tá? Porém, o que eu queria na verdade mostrar para vocês é o quê? Como que funcionou isso juntamente ali com o GPT-Sol. O que que ele fez, né? Ele subdividiu as tarefas em outros 20, né, 20 agentes, subagentes, né, que ele fala aqui, né, para cada agente, na verdade, ele fazer uma funcionalidade diferente na criação do patch. O ChatGPT, na verdade, ele criou 20 agentes novos, subagentes, né, que cada um deles trabalham paralelamente para dar o resultado final, né? O resultado final foi aqui, ó. Então, cada agente acabou criando novos pixels, tá? Do patch, para que cada patch tenha um movimento ali diferenciado conforme a responsividade ali do ChatGPT, né? Conforme ele for me dando novas atualizações, tá bem? Então, isso daqui acaba resumindo bastante, não só sobre o novo modelo do patch, mas também como é que é o novo, né, o GPT-Sol para esses trabalhos, né, que acabam levando mais tempo. Uma nova funcionalidade dentro do GPT é, na verdade, o GPT ele conseguir trabalhar dentro do nosso navegador, dentro do browser, tá? Então ele vai conseguir abrir páginas, comparar preços, né, montar planilhas, né, e tudo isso pedindo aprovação para a gente. Né? Um exemplo aqui, compare os produtos abertos, inclua frete, prazo e crie uma tabela. Vamos lá, eu vou pegar, né, esse prompt e utilizar para a gente como referência aqui para fazer uma pesquisa, tá bem? Vamos lá, eu vou pegar o Olímpicos Corre 4, vou pegar como exemplo ali um tênis de corrida, né? O que precisa ser feito, né, na verdade, é a gente instalar aqui, né, o GPT como um extensor.
Vamos lá, coloquei aqui o prompt, compare os produtos abertos, né, inclua o frete, prazo e crie uma tabela. Acrescentei aqui, escolha 3 opções de lojas e abra em abas diferentes. Ó, ele vai utilizar, né, todo o controle do Chrome para fazer e realizar essas pesquisas. Tá? Ele também, né, conforme a sua localização, ele vai colocar também, já calcular o frete para a gente. Ó, ele mostra aqui que o ChatGPT, né, ele começou, né, a utilizar desse navegador. Ele mostra até o mouse do GPT e ele vai, né, vai falando o que ele está fazendo, o que está acontecendo no momento, né? Ele já começou a abrir as abas aqui, né, seja no site da própria Olímpicos, né, no site da Centauro e no site da Netshoes, tá bem? E aqui ele dá toda, né, já o resultado final, né, Netshoes, né, com preço, com frete grátis, né, com o prazo ali conforme o CEP, né, e também uma observação, né. No final ele acaba dando que a Netshoes acaba sendo a mais barata, né, com prazo já informado, né. Eu vou solicitar aqui para ele, né, que faça a inclusão do tênis no carrinho da Netshoes, mas não compre o produto. Ele vai adicionar o Corre 4 ao carrinho, né? Sem iniciar o checkout nem realizar a compra. Vamos lá, o tênis foi adicionado, né? Olympus Corre 4, branco, tamanho 36, né? Eu não coloquei qual tamanho que eu queria, frete grátis, entrega para julho, né? Vamos aqui na aba, né? Ó, tênis olímpicos, ele já colocou, né? O tamanho, a cor branca, né? Já colocou aqui o CEP também para entrega, né? E aí, na verdade, seria só finalizar, né? Então a gente consegue apenas com um prompt já solicitar toda essa tarefa para o GPT 5.6, né, o GPT Sol, para que ele consiga fazer essas pesquisas para a gente, né, e a gente conseguir também otimizar nosso tempo. Essa outra qualidade, né, seja do navegador, do browser, né, do desktop, né, é como se a gente conseguisse também separar essas duas atividades, né? O GPT ele consegue paralelamente trabalhar dentro do nosso navegador e também paralelamente trabalhar dentro do nosso desktop. Tá? E ele consegue somar, né, somatizar ambos para que ele consiga executar uma tarefa mais elaborada também. Né? A gente consegue ali, no exemplo da Olímpicos, a gente vai pesquisar, vai fazer uma comparação, né, de preços, ele vai conseguir, né, abrir as abas, fazer as comparações, né, e a gente pode solicitar para que ele crie também um Excel. A gente vai conseguir solicitar para que ele crie todo esse arquivo para a gente em Excel, em um arquivo, e na verdade está sempre fazendo essas alterações dentro do nosso desktop salvando. Aqui na construção de site, tá pessoal? Acho que isso aqui foi uma evolução bem grande, né? Com apenas um prompt a gente consegue criar um site interativo com uma URL ali, né, compartilhável para outras pessoas, né? Antes, né, todo o site, né, não era compartilhável, ficava apenas dentro do nosso computador, né? E a ideia principal aqui é, na verdade, a gente passar por um pequeno briefing, né, sobre o que a gente quer do site, né, do porquê, né, mais informações, né, ele vai fazer toda a construção do layout do conteúdo, né, ele vai dar ali referências, ele vai dar ali pequenos testes, né, de sites no qual ele criou para a gente poder escolher, e dentro disso ele vai acabar publicando o resultado final, né, dentre, né, de todas as opções que a gente acabou escolhendo, tá bem? Como exemplo, tá, pessoal, eu vou pegar o aplicativo do ChatGPT, né, no qual é possível instalar dentro do seu computador, né? Aqui na nossa nova interface a gente consegue facilmente alterar, né, do Work para o Codex, tá? E dentro do Work tem a opção do chat também, né, no qual enquanto a gente acaba executando outras tarefas, a gente consegue ir solicitando também, né, paralelamente pequenas tarefas, né, que sejam dúvidas mais rápidas do nosso dia a dia, tá bem? Aqui eu já me adiantei, tá, pessoal? Já fiz anteriormente. Como ele acaba tendo, né, um tempo maior, né, trabalhando ali, ele trabalhou por 8 minutos para fazer uma criação do site, né? Eu solicitei aqui para ele, ó, cria um site focado nas 10 ações com maior volume de negociação dentro do Ibovespa, né? Com a sua variação diária, outros dados mais relevantes, e me passe 3 modelos para escolher, né, qual site que eu irei preferir. Tá? Então ele acabou fazendo toda essa pesquisa, ele me deu ali, né, 3 modelos, né, no qual eu acabei escolhendo esse primeiro, né, que eu achei que seria mais interessante, mais bonito, né, e dentro disso ele trabalhou por mais 11 minutos e acabou me dando todo o site no qual, né, eu posso estar compartilhando o link para vocês também. Tá? O site ele acaba dando uma URL para a gente mais simplificada, né? Antes era um site muito mais complexo, né, com uma URL ali bem mais extensa, com números, letras e tinha várias coisas, tá? Aqui ele me deu algo muito mais simples, mais eficiente, minimalista, né, querendo ou não,
né, Giro 10 foi o nome que ele acabou dando para o site. E aqui, né, o próprio site acaba me dando, né, os top 10 ações, né, por volume negociado, né, a gente consegue ir selecionando os ativos, ele vai mudando, né, ele vai alterando os preços, né, qual foi a mínima do dia, a máxima, tá? Então hoje facilmente a gente consegue criar um próprio site que vai ser interativo para que a gente possa utilizar, né, não só para compartilhar ou para a gente mesmo. Aqui é uma opção bem interessante, né, no qual é focado apenas para o desktop, tá? A gente pode acabar dando a permissão para que o GPT, né, ele tenha acessos a pastas, né, dentro do nosso desktop e ele faça alterações, tá? Eu fiz um pequeno teste aqui. O que que eu fiz aqui, tá, pessoal? Na verdade, eu fiz esse teste aqui. Eu peguei 3 arquivos, na verdade 12 no total, tá? Sendo um bloco de notas, um Word, um Excel. E dentro de cada uma, né, eu coloquei aqui a Amélia, né? Eu coloquei aqui no Word também, né, apenas o nome da pessoa, Amélia também, e no Excel também, tá, pessoal? Vai estar a Amélia também. E qual que foi a minha ideia? Na verdade, eu queria que o GPT ele abrisse cada um desses arquivos, verificasse o que estava escrito e ele, na verdade, organizasse para mim em pastas, tá? E eu pedi para que ele lesse, né, todos os arquivos dentro da pasta teste, tá? No caso aqui são todos esses blocos de notas, Excels, né, o Word, né, e organizasse, né, e movesse arquivo por arquivo nas pastas com os seus respectivos nomes. Eu acabei passando todo esse caminho, né, para o ChatGPT ele entender aonde fica a pasta teste. Ele acabou criando as pastas, né, colocou aqui Amélia, Fernanda, João, José, e em cada pasta ele conseguiu separar, né, pela palavra-chave, que na verdade são os nomes, como que deveriam ser organizadas, né, cada arquivo. Então ele conseguiu fazer essa tarefa, tá? Acredito que o ChatGPT ele consiga realizar tarefas mais complexas, porém isso seria apenas uma ideia inicial de como que vocês podem trabalhar e utilizar. A nossa próxima parte aqui seria sobre os plugins, né, que na verdade já existiam, né. Para quem não utilizava, né, a gente pode estar sempre utilizando de outros aplicativos fora do ChatGPT para que ele consiga atrelar, seja um Gmail, um calendário, o Drive, né, o Slack, para quem utiliza ali no trabalho, né, e outros diversos, tá? Ele acabou acrescentando novas funcionalidades que eu achei bem bacana, tá? Então a gente consegue verificar aqui, ó, tem os documentos, PDF, spreadsheets, né, como se fosse o Excel, né, apresentações. Ele consegue criar templates, os sites, tá? Para a gente criar um site é preciso que você faça a instalação desse plugin. Tem um Chrome, tem aqui para o uso do computador a gente precisa também fazer isso para que ele tenha acesso, né, aos arquivos dentro do nosso computador, tá? Então diversos outros aplicativos que a gente pode estar utilizando, né? Fora isso, tem de produtividade, tem de criatividade, né? Diversos outros também que a gente pode estar sempre atrelando e que eu recomendo vocês estarem sempre tentando utilizar essa funcionalidade, porque é extraordinária, tá, gente? E aqui por último, tá, pessoal, a funcionalidade de voz do ChatGPT, ele ficou muito mais avançado, tá? A gente tinha problemas antigamente que quando a gente conversava com ele e eventualmente surgia algum barulho, um eco do próprio celular, ele interrompia a conversa para, na verdade, entender o que você estava falando. Tá? Agora a gente consegue falar, né, e ir falando conforme o ChatGPT vai falando, como se fosse uma conversa, e se ele achar necessário, ele acaba interrompendo, e se ele não achar necessário, ele consegue respondendo depois. Chat, eu gostaria de ter uma conversa interativa com você, né? Eu quero que, enquanto eu fale, você pode ir falando também, né? Eu quero mostrar essa nova funcionalidade do Voice, do GPT 5.6. Como é que eu posso ir demonstrando, né? Perfeito, vamos sim. Eu vou te interromper de leve quando fizer sentido, tudo bem? Por exemplo, você pode mostrar como eu acompanho o teu raciocínio em tempo real. Tipo, se Claro. você Nesse disser, quero um momento, eu estou roteiro fazendo flexível. um vídeo, né, mostrando sobre as funcionalidades novas do GPT 5.6, o Sol, né? Uhum, E eu quero que você me explique melhor, né, o que que mudou, né, por como que a gente consegue ter uma conversa hoje, né, um pouco mais fluida, né? O que claro, aconteceu claro. de novo? Olha, é basicamente isso que a gente está fazendo agora. A interação fica em tempo real. Então, é como se fosse uma conversa mesmo. Diferente das outras versões, você tinha que falar, esperar a resposta, e aí a conversa parecia meio truncada. Agora, ela foi como se fosse uma conversa de verdade. Ah, eu achei bem bacana mesmo, né? Que mais? O que que mudou? Só um segundo. Pois é, o principal é isso. A conversa ficou muito mais natural. Antes era bem mais engessada.
Agora, você pode mudar de assunto no meio, me interromper se quiser, voltar minutos depois, sabe? E Ah, tudo isso chat, sem desculpa, perder você o fio pode da meada. repetir para mim, por favor? Claro, o principal é que a conversa ficou muito mais natural. Antes. Eu achei bacana, tá, pessoal? Porque quando a gente interrompe o chat, né, antes, no modo antigo, geralmente a gente tinha que esperar ele te falar para que ele, na verdade, ouvisse o que a gente estava falando, tá? Então, agora eu consigo simplesmente interromper ele, falar, e nesse momento ele já vai estar escutando o que eu estou dizendo para ele e ele continua nessa mesma linha de raciocínio, tá? Então, essa evolução é uma evolução bem grande, tá? Eu que utilizo bastante você utilizar esse modelo de voz acaba sendo até mais interativo, né, para o nosso dia a dia, até mais prático, mais rápido também. Vamos lá, pessoal, a principal mudança do GPT Work, né, pode ser resumida dessa forma, né, menos prompts, mais trabalho concluído, né. O chat tradicional, ele continua sendo excelente para perguntas e conversas mais rápidas, né, mas o Work, ele acaba criando, né, uma experiência diferente para tarefas mais longas, né, que envolvem pesquisas, arquivos, né, ferramentas e um resultado final. Agora eu quero saber, né, quais dessas funcionalidades que você gostaria de ver num próximo vídeo. Seja o navegador, né, o próprio desktop, os aplicativos, o patch, né, ou a criação de um site, né, deixe a sua sugestão nos comentários e até o próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!